Quero começar o vídeo de hoje mostrando essa foto aí. Olha aí. Tá vendo? Você sabe que é isso aí que custa R$ 185? Tá aí escrito no produto, olha aí, ó. É isso mesmo que você tá pensando. Isso é lama. É. Terra, barro. R$ 185. Se você se interessou pela lama, nesse momento que eu gravo esse vídeo, está ocorrendo o Rock em Rio. E lá na lojinha do evento você vai encontrar essa caixinha cheia de barro. E o melhor de tudo, tá vendendo. Pessoas estão comprando a lama. Pessoas estão chegando lá e comprando terra. Uma caixa cheia de terra, de barro. Como é que pode uma coisa dessa? Já vou explicar isso melhor. Já vou falar por que essa caixa aí de terra está sendo vendida. Antes, deixa eu falar com você que agora imaginou de uma forma um tanto preconceituosa, que as pessoas que estão comprando essa lama por R$ 185 são no mínimo idiotas. Para você, eu quero fazer uma pergunta. Olha só esses dois copos aí. Qual desses dois copos aí você escolheria para tomar um vinho? Um copo americano ou uma taça, essa tacinha aí que tá aí do lado, tá vendo? Provavelmente você vai responder a taça. E se eu perguntar para você o porquê dessa escolha, provavelmente você vai me responder algo como: a taça tem a boca mais larga, possibilitando com que minhas narinas possam ter o contato mais próximo com o vapor exalado do vinho, tornando o paladar mais aguçado e transformando por completo minha experiência de degustação. Mas quem disse isso para você? Quem disse que você precisa de um copo com uma taça larga, uma boca larga, um bojo para que você possa sentir o aroma do vinho? Quem é que te disse isso? Provavelmente um sommelier, ou então você leu em algum livro sobre vinhos, ou então um amigo seu lhe disse em algum momento da sua vida que talvez você nem lembre. Desde criança talvez você escutam as pessoas dizendo isso. Bem, eu não sou especialista em vinho, então eu acho que se eu tomasse o vinho no copo americano ou então na taça, para mim tanto faz, eu ia sentir o mesmo sabor de vinho, mas porque eu não sou especialista, eu não estou falando para você que você está errado, de forma alguma, você está certo. Você é o especialista em vinho, você percebe essa diferença. Eu não percebo, porque não é minha especialidade, não é meu gosto, eu não sou um grande bebedor de vinhos, então eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Então, tanto faz se o copo é americano, se é copo de plástico, se é copo de café, se é xícara, eu vou sentir o mesmo gosto. Essa é a realidade. Agora vamos lá. Você escolheu a taça. Ok, maravilha. Mas eu vou complicar mais essa pergunta. Olha só agora essas duas taças. Qual dessas taças você escolheria para tomar o seu vinho? Essa aí do lado esquerdo ou essa do lado direito? Imagino que você ficou na dúvida. Não porque as duas taças são bonitas, mas porque elas são muito parecidas. O material é o mesmo. O formato é muito semelhante. E aí? Qual que você vai escolher? Você pode ter escolhido essa aqui porque é mais comprida, ou então essa aqui porque tem a boca mais larga e as suas narinas entram melhor no copo. Mas são duas taças. Eu não duvido que você se sentiria bem tomando seu vinhozinho nessa taça aqui ou então nessa outra aqui, concorda? Ambas são taças bonitas, são taças de vinho. Agora, se eu disser para você que essa taça aqui custa R$ 11 e essa outra aqui custa R$ 353. Bem,
Os que não se interessam por vinho, obviamente, vão escolher a mais barata. Eu mesmo escolheria. Mas os amantes do vinho, com certeza, já estão se questionando. Opa, peraí, Bruno, peraí. Por que essa taça custa R$353? O que ela tem de melhor do que os outros? O que há de tão fantástico nela? Bem, a primeira diferença dessas duas taças é que são empresas diferentes que produzem elas. A de R$11 é da marca Blumenau, vendido no supermercado Angelone, a unidade. Já essa aqui é produzida na Áustria pela empresa Riedel. Sei lá se é Riedel, sei lá como é que é alemão. Riedel, sei lá como é que é. É Riedel. Vendido numa grande loja especializada em vinhos a grande cru. Beleza. Ah, Bruno, então é caro porque é importado? Não, até porque um copo de $100, 80, $100, é um copo caro mesmo para os padrões americanos, né? Mesmo o cara ganhando em dólar, um copo de $100 é dinheiro pra caramba, né? Concorda? Então, por que esse copo custa R$353? E por que o mundo todo compra? Bem, segundo o site da Riedel, suas taças são produzidas com formatos desenvolvidos especificamente para cada tipo de vinho, preservando a sua mensagem, seu aroma e buquê, atingindo os sentidos humanos da melhor maneira possível. Bem, segundo ela, o sabor do vinho, seja de uma garrafa de R$500 ou de uma de R$10, tem um sabor melhorado se for bebido numa taça adequada da marca Riedel. Bem, vários testes foram feitos com experts americanos, europeus. Colocaram um vinho numa taça comum e numa taça Riedel e colocaram para eles experimentarem e realmente foi unânime. Os experts apontaram a taça Riedel como a taça que ofereceu uma experiência mais intensa de sabor. Agora isso é revolucionário, porque uma simples taça consegue melhorar significativamente o sabor até de vinhos baratos. Você pega um vinho lá de 5 litros, aquele garrafão de 5 litros, botou na taça Riedel, vira vinho do Porto. Mas esse teste com os experts, eles foram feitos de uma forma com que esses especialistas viam o vinho sendo colocado numa taça comum, sendo colocado numa taça Riedel, eles tocavam na taça, viam todo o processo. Mas testes cegos foram feitos também. Vendaram os especialistas e fizeram de uma forma científica, seguindo regras e padrões. E sabe o que eles descobriram? Sabe que conclusão chegaram? Que a diferença detectável entre copos diferentes era absolutamente zero. Tanto fazia a taça de $1 como a de 100, o impacto que o copo causava no vinho era nenhum. Ué, então por que sommeliers, experts, especialistas em vinho disseram que tiveram uma experiência realmente diferente, mais intensa, mais saborosa com a taça Riedel e não com a taça comum? E por que os cientistas conseguiram facilmente mostrar que não tem diferença nenhuma entre uma taça e outra? Porque você que gosta de vinhos acredita que a taça Riedel deixa o sabor do vinho mais saboroso. E ponto final. Contra a fé não há fatos. Você acredita e ponto. E você não está errado nisso. Qual o problema? Você não acha? Você não percebe? Você não está sentindo isso? Então pronto, maravilha. Maravilha, o importante é ser feliz. Não é verdade? A Riedel vende milhões de dólares todos os anos, vendendo para pessoas inteligentes, influentes, apreciadores de vinho do mundo todo. E elas passam a degustar o vinho com mais prazer, muito mais prazer do que antes.
Que fantástico isso! Porque, pelo que parece, o marketing consegue transformar o sabor de qualquer vinho. O marketing, na forma de uma taça cara, junto com uma história vinda com ela, consegue transformar muito mais o sabor de um vinho do que uma rolha, do que um barril de carvalho, do que o seu tempo de envelhecimento. A Riedel melhora o sabor do seu vinho contando uma história. E a lama do Rock in Rio? Quando você comprar a caixinha de acrílico onde tem a lama dentro, você vai comprar, vai lá chegar a comprar, vai olhar atrás dessa caixinha e vai encontrar o seguinte texto: operários encontraram pedaços de camisetas, tênis, sandálias, óculos, restos daqueles fantásticos 10 dias, ainda agarrados à lama de 85, quando 1.380.000 pessoas estiveram por ali. Agora, um pouco dessa lama é sua. Ela foi feita de terra, grama, areia, água da chuva, suor, lágrimas, cerveja e muita emoção. As pessoas que compraram, elas não compraram barro. Elas compraram um pouquinho do seu passado feliz. Um momento único, materializado, que antes só estava ali, dentro das suas memórias, e que agora pode estar na estante da sua sala. Eles acreditam que essa lama é uma lembrança daquele momento feliz. Da mesma forma que você acredita que o café Nespresso Dolce Gusto é muito melhor do que um café convencional, de que a Skol desce mais redondo do que as outras, e que ao abrir uma Coca-Cola você está abrindo a felicidade. As pessoas não compram produtos. As pessoas compram histórias felizes. Se você gostou desse vídeo e se você está gostando da série Marca de Valor, clique em gostei. Vai lá, clique em gostei. Você vai estar ajudando as pessoas que também querem ter acesso a esse conhecimento sobre marketing e empreendedorismo. Quando você clica em gostei, o vídeo se torna mais relevante e acaba aparecendo para essas pessoas que se interessam por esse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo de Marca de Valor.